Oi, pessoal, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Espero que estejam vendo e ouvindo bem. Estava aqui ajeitando as coisas, tá? Sempre tem uma outra surpresa aí no meio do caminho. Então vamos lá, né, pessoal? Já estamos com 8 horas e 10 minutos, né? 20 já e 10 minutos. Vamos fazer a nossa prece, né? Para começarmos o estudo da noite. Fechemos então os nossos olhos, vamos tranquilizar o nosso pensamento, o nosso sentimento, nos ligando às fontes superiores da vida, a Deus nosso Pai, no qual estamos mergulhados como peixes no oceano, mergulhados em seu amor, mergulhados na sua energia positiva, curativa, harmonizadora das nossas condições físico-psíquicas. Obrigado, Senhor, pela vida que temos, dádiva suprema da tua bondade, para todos nós que ainda carecemos, aprender, exercitar o amor, desenvolver o bem em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a acendermos a nossa luz através dos pensamentos clarificados, através dos sentimentos purificados, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a mensagem das tuas leis soberanas, leis justas, amorosas e sábias. Veio exemplificar o teu amor, a tua verdade e a tua vida. Ajuda-nos, Senhor, para que a cada dia possamos ter mais paz interior, mais saúde na nossa alma e mais equilíbrio em nosso viver. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos sentir a presença tua em nosso ser. Possamos sentir o equilíbrio, a harmonia, o bem e a paz interior. Abençoa todos que estão com os nomes na área de texto, abençoa todos que estão passando pelos nossos pensamentos neste momento e abençoa todos que estão sofrendo, requisitando o auxílio. Que todos sejam amparados, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nós estamos aqui todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. E de quarta-feira, às 9 horas da manhã. Tá? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá tudo ok aí? Como é que tá aí o som? Tá tudo tranquilo? Então, acho que sim, né? Tá ok, né, pessoal? Então tá. Então vamos lá, né? Hoje, como é quinta-feira, nós temos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, né? Nós estamos já na segunda parte, que é Momentos de Consciência, né? Que eram dois livros, né? Era Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. Nós já estamos na segunda parte, que como que começa de novo, né? Então nós estamos no capítulo 5 dessa segunda parte. Saúde e consciência é o capítulo de hoje, tá? Capítulo de hoje que nós vamos começar então. Muito bom o capítulo, inclusive, tá, pessoal? Vamos aproveitar, né? Então começa a Joana de Ângeles nos dizendo, né? A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesmo, da sua maneira de ser, tá? Então, a fim de que a pessoa, né, nós, né? Quem que é a pessoa, Alexandre? Somos nós.
A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesmo, da sua maneira de ser. Porque aumenta a chance de nós sermos bem-sucedidos na aquisição ou na preservação da nossa saúde, ou nós nos conscientizarmos de nós mesmos, né? É nós compreendermos, é nós enxergarmos onde estão os nossos pontos fracos, onde estão os pontos fortes, né? Como é que nós estamos internamente, na convivência com as pessoas também, né? Então, é imprescindível, né? A conscientização de si mesmo. Por isso que o conhece a ti mesmo, né, Mônica? Você até colocou aí, conhece a ti mesmo, né? Estava na frente lá do templo de Delfos, né? Estava lá na frente na Grécia Antiga lá. Eles iam consultar, né? Muitas pessoas procuravam o templo de Apolo, o templo de Delfos, né? Para consultar o deus Apolo, o deus da sabedoria, né? Através das sibilas, que eram as médiuns, né? Que evocavam o deus Apolo. Então, os consulentes, aqueles que iam consultar, eles iam aos montes lá para o templo de Delfos, né? Então, as queixas se multiplicavam, né? Os problemas humanos se multiplicavam, pessoas vinham de longe lá para consultar o deus Apolo, né? E na frente do templo estava lá, já uma indicação, né? Já uma indicação para nós procurarmos dentro de nós. Então, conhece a ti mesmo, né? Que nos fala a Joana de Ângeles, né? Então, muito importante esse trabalho de autoconhecimento, né? Só ver uma coisinha aqui. Normalmente, por hábito vicioso, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças, né? Então veja bem, né? Normalmente por hábitos, né? Por mania nossa e ao longo do tempo, né? Por hábitos, por automatismos, a gente acaba preferindo e aceitando os estados negativos, né? Então a gente fica criando ansiedades injustificáveis, né? Pensamentos negativos, o pessimismo. Então, a gente acaba preferindo e aceitando os estados negativos. Os comportamentos alterados para pior, né? Que são os comportamentos que nos fazem mal, né? Certo, pessoal? Então, não deixa de ser uma eleição nossa. Não deixa de ser uma eleição nossa. Não deixa de ser uma escolha nossa. Não é? Preferirmos e aceitarmos, né, a situação negativa, tá? Se nós fizermos uma análise justa, se fizermos uma análise equilibrada, né, sem fugas psicológicas, nós detectaremos em muitos momentos, né, nós preferindo os estados negativos, né? Isso acontece quando a gente fica cultivando tristezas, quando a gente fica cultivando desânimo, cultivando. Achando, mas como assim cultivando? Eu simplesmente vivo esses estados. Eu não entendo esse negócio de cultivar. Eu simplesmente sinto isso, né? A pessoa falaria, né? Mas o problema é que a gente sente e acaba mantendo. Não faz muita coisa para sair do estado. Toda vez que a gente está sentindo algo negativo e não faz esforço nenhum para sair, significa que a gente está se comprazendo naquele estado. O que é comprazer? É sentir prazer naquele estado.
de coisas, né, que a gente está, certo? Então, se nós estivermos sentindo alguma coisa negativa, perturbadora, afligente, e não fizermos nada por mudar, uma prece, uma leitura, a tentativa de mudança do campo mental, né, da atitude mental, é que nós estamos querendo cultivar e ficamos dando corda ainda, né? E a gente fica dando corda para a gente ficar ruminando aquilo negativo. Então, isso é sim um cultivar, né? Certo, pessoal? Isso é que é o cultivar que a gente fala. Porque nós podemos sim ter pensamentos negativos, podemos ser acometidos por qualquer tipo de pensamento, mas não precisamos cultivá-los. Então a gente percebe e já se movimenta no sentido de retomar o caminho do equilíbrio. Ah, mas qual que é o caminho do equilíbrio? É o que a gente tem estudado sempre aqui. Entendeu? Então a gente tem que lembrar dos estudos, tem que lembrar das indicações dos bons espíritos, e aí a gente tem que tirar aquilo que está incomodando a gente, mudar o pensamento, né? Toda vez que a gente começar a pensar negativa a vida, nós já estamos no caminho errado. Isso é regra básica, tá, pessoal? Isso aí é regra, pode usar sempre. Não, não precisa usar com moderação, não. Toda vez que nós estivermos pensando negativamente perante a vida, já estamos no caminho errado, certo? Toda vez que a gente fica lá reclamando, fica maldizendo, fica, já estamos no caminho errado, tá? Não tem por onde. Porque a vida foi estruturada de uma forma positiva. A vida é rica de significados, rica de possibilidades, rica de recursos para nós. A vida estoante que Deus nos deu tem tudo o que a gente precisa para a gente ser feliz, para a gente amar, para a gente superar, para a gente vencer. Nós temos tudo o que a gente precisa. Deus não nos dá os problemas, né, de retorno ao que a gente fez no passado, né? A gente não recebe o retorno disso, sim, sozinho. Vem as soluções também. Se a gente olhar bem, junto com os problemas, vem as soluções. E a solução será sempre amorosa, será sempre bondosa, a solução será sempre o caminho positivo, né? De analisar as coisas de uma forma melhor, mais justa com o amor divino no qual estamos mergulhados. Tá? Então, quando a gente sai disso, aí nós abrimos espaço para as doenças, para as ansiedades, para as aflições, para as angústias, para os desequilíbrios emocionais, físicos, espirituais. Nós abrimos espaço para as doenças. Né? Certo? Faz sentido? Permite-se desse modo a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. Né? Estão vendo? Então aqui ela está desenvolvendo esse raciocínio. Permite-se, permite-se, nós nos permitimos. Quer dizer que nós não precisávamos ir para esse campo, para esse lado aí. Mas a gente se permite ir. Entendeu? A gente se deixa ir, se deixa levar. Né? E se deixa levar pela raiva, pelo ciúme doentio, né? Pela queixa, pela ansiedade. Então a gente vai passo a passo tombando em depressões, que ela fala injustificáveis. Por que injustificáveis? Porque é produto de nós mesmos, nós é que estamos produzindo. Nós é que estamos escolhendo ir por esse caminho. Nós temos tendências, sim,
Por causa do passado, a gente já vem instaladas algumas tendências a desenvolver patologias, tanto do corpo quanto da emoção, né? Do pensamentos. A gente vem com certas tendências como consequência já de um passado de erros. Então a gente já vem com certas tendências. Só que uma tendência não quer dizer que vai ser daquele jeito. Não quer dizer que eu vou mesmo, né, ir fundo lá na depressão, ir fundo em, né, quaisquer outras patologias. Mas são as escolhas que eu vou fazendo no presente é que vão me afundando, né? Porque são os passos a passos, os passo a passo que eu vou fazendo que vão me levando para essas quedas que ela fala que são injustificáveis, essas depressões injustificáveis, tá? Certo? Mas precisamos sim, quando necessário, as terapias, precisamos, quando necessário, a medicação, todos os tratamentos espirituais, médicos, psicoterápicos, precisamos lançar mão de todos os recursos, fazem parte dos nossos tratamentos. Mas, acima de tudo, o principal é querermos melhorar, é mudarmos de atitude mental. E esse é o principal. É entendermos que fomos criados para a luz, né? Para a luz devemos caminhar na direção da luz, do amor, né? Do bem, tá? Então, mas aí nós vamos usar todos os recursos que forem indicados e vamos usar também essa mudança mental, emocional que nós vamos buscar com todo o empenho, né? Tá? Justificando sempre os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem mental, com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao desequilíbrio, né? Certo? Então, ó, justificando sempre os pensar, eu estou pensando isso porque o fulano não me deixa quieto, porque o cicrano falou para não sei quem, falou para a vizinha do tio da prima, do parente dela, aquelas histórias que não acaba mais, né? Aquele rolo, né? Aquele drama, né? Então, mas é isso, né? A gente entra nesses rolos aí, né? Nesses conflitos, né? Então a gente começa a usar essas justificativas, né? O porquê que eu tô assim, o porquê que eu tô com raiva, o porquê fulano me deixou com raiva. Não é como eu reagi ao que ele fez, ele que me deixou com raiva, né? Na verdade não é. É o como eu reagi ao que a pessoa falou, ao que a pessoa fez, né? É sempre como eu reajo. Se fosse uma outra pessoa, poderia reagir diferente. Então, há formas diferentes de reagir, né? Diante das mesmas situações, né? Mas a gente fica usando desculpas, né? A gente fica usando justificativas que visam manter o comportamento. Então, a pessoa fica justificando, ao invés de aceitar, não é verdade, eu estou realmente ando reclamando muito, ando teimando em comportamentos que são prejudiciais para mim, eu preciso mudar isso mesmo. Né? Ao invés da pessoa se conscientizar, aceitar e se dispor a mudar, a pessoa fica inventando desculpas, acusando todo mundo pelo que está passando e recusando-se à renovação da paisagem mental. Enquanto nós não aceitarmos o que nos cabe na nossa mudança, como autores da nossa vida, responsáveis pela nossa existência, enquanto nós não aceitarmos que nós somos os autores da nossa existência, a gente fica colocando a culpa sempre nos outros, sempre os outros são os responsáveis pela minha desdita, pelo meu insucesso, pelo meu fracasso, pela minha depressão, pelo meu qualquer que seja o problema que eu esteja vivendo. Lógico que nós temos impacto uns sobre a vida dos outros. Nós temos determinado impacto, né? Mas ainda assim
É o que a gente estava falando agora há pouco. Depende muito de como nós reagimos às situações. E às vezes acontece uma situação difícil, mas ao invés de eu lançar mão da segurança interior, que diz assim, olha, essa situação é difícil, realmente é uma situação muito chata, muito desagradável, a pessoa agiu de uma forma muito inconveniente, falou coisas que não devia, né? Me colocou no meio de uma situação lá, mas quer saber? Eu tenho o meu valor, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu sei que eu estou agindo corretamente, e quer saber? Eu vou em frente, não vou dar bola para isso, não. Então, isso é quando a pessoa lança a mão da segurança interior. Fala, não tem problema, a pessoa me prejudicou aqui, mas ó, quer saber? Vamos em frente, né? Senão a gente faz com que aquele problema, supostamente que a pessoa me prejudicou, aquilo ganhe mais dimensão ainda. Ou seja, agora sou eu que deixo que aquele problema se fixe na minha vida, dentro de mim, no meu emocional, no meu físico, nas minhas relações. E aí eu potencializo aquilo que já foi ruim, supostamente, né? Que eu recebi alguma coisa ruim de alguém. Agora sou eu que estou fazendo a coisa ruim para mim mesmo. Porque eu estou aumentando, eu estou dimensionando, superdimensionando a coisa. Já basta, então, o que foi feito, já basta o prejuízo, já basta. Não vamos aumentar mais ainda o prejuízo, né? Não é? Na verdade? Certo? É uma questão da gente se amar. Nós nos amarmos. Amarmos a nós mesmos e dizermos assim: "Ah, eu vou ficar gastando energia com isso? Eu vou ficar me desgastando com isso? Eu vou ficar dando recibo para o mal que eu recebi? Eu vou ficar dando recibo? Não, eu vou em frente. O mal pertence a quem fez, não a quem recebe. O dono do mal é quem fez o mal. É a pessoa que vai ter que se resolver com o que ela fez. Certo? Não é a gente. Tá sem som aí? Não, né? Acho que tá normal, né? Ok, pessoal? Amém, Jesus? Amém, Jesus. Então é isso, né? Agora, quando a pessoa se recusa à mudança, aí ela gruda naquela ocorrência problemática, ela gruda no que a pessoa falou dela, ela gruda naquela situação, né? Que foi negativa, que foi ruim, e não solta mais. E aí acaba se deprimindo e fica lá se consumindo, não consegue esquecer mais daquilo, só fala daquilo, né? Só fica lá revivendo a situação, falando para todo mundo, né? Certo? Então, isso é muito ruim, né? Então, nós temos que querer a mudança mental, da paisagem mental, né? E das atitudes nossas, né? Senão a gente vai se predispondo ao desequilíbrio, né? Aí ela coloca os sinais de alarme em torno da situação surgem quando se deseja. Então veja bem, pessoal. Aí ela vai dar algumas dicas aí, né? Algumas situações, não são as únicas, mas algumas situações em que, diante dessas problemáticas que a gente vive, o que que vai funcionando como alerta para nós? O que que vai alertando a gente que tem algum problema ocorrendo aí com a gente, que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, vamos lá, os sinais de alarme em torno da situação surgem quando pedir desculpas por uma reação infeliz e não logra fazê-lo, né? Então, uma situação que a gente sinta na necessidade de pedir desculpas para alguém e a gente acaba não fazendo. Por algum motivo, a gente
Aí não consegue pedir desculpa. Você sabe que precisava, que era o correto, mas não vai pedir desculpa. Então, é um dos sinais de alerta aí, né? Que está precisando de uma mudança nossa. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Né? Quer dizer que a gente estava numa tarefa e a ira, por causa de uma certa situação problemática, né? A ira tirou a gente do prumo e a gente tenta retomar a tarefa e a gente não consegue retomar a tarefa. E às vezes passa até dias e não conseguiu retomar ainda. Né? Então é um sinal de alerta. Não quer dizer que está tudo perdido, que isso aqui é sinal de. Não. Quer dizer que está sinalizando, olha, cuidado. Talvez a gente esteja se fixando demais em alguma coisa. Talvez a gente esteja valorizando demais uma determinada situação, né? E não usando os recursos de mudança mental, emocional, da vibração, das companhias espirituais. Nós não estamos usando. Então aquilo fica mantendo o núcleo problemático ali, as energias pesadas, mais do que precisava. Né? A gente fica incumpridando o problema mais do que precisava. Aí começa a atrapalhar o trabalho, né? Entendeu? Começa a atrapalhar o trabalho, a vida afetiva, a família, a saúde, né? Tá? Aí até a Joana ela fala, né? Quando acontece alguma situação assim, é, que você se sentiu prejudicado ou que você até causou algum mal a alguém, mas você ficou preso àquela energia, não está conseguindo fazer andar as coisas depois da ocorrência. Ela até fala que é importante a gente trabalhar o corpo também. Ah, Alexandre, mas precisa fazer a prece, precisa fazer a leitura. Claro, precisa fazer a prece, leitura, meditação, tudo isso é importante, tá? O evangelho, né? Tentar mudar a atitude mental. Só que a Joana de Ângeles também chama atenção para a gente trabalhar uma questão física. Por quê? Porque as ocorrências, as emoções, elas têm uma relação com o corpo muito forte. As emoções, elas fazem uma ligação com o corpo, tá? Nós, enquanto espíritos, né, seres pensantes, seres que sentem, então a gente faz a conexão com o corpo muito através das emoções. Tanto que os problemas emocionais geram sintomas físicos, já desencadeiam problemas físicos. E os problemas físicos mantêm certas dificuldades emocionais, porque estão intimamente relacionadas. O que eu quero dizer com isso? Quando você se movimenta, quando você respira, quando você alonga, quando você trabalha o componente orgânico, né, liberando as energias deletérias que ficaram, porque nós temos uma memória orgânica. Não é só uma memória psíquica, nós temos uma memória orgânica. Então, quando a gente muda aquela memória, você se liberta daqueles miasmas que ficaram retidos por causa da situação ruim que foi vivida, você elimina boa parte do problema. Facilita para que a parte psíquica espiritual também consiga ser resolvida, tá? Então é muito importante, né? Uma caminhada, né? Uma vivência assim, ajuda a gente a sair um pouco da fixação mental, emocional, né? E oxigena, né? Abre horizontes novos, facilita até a gente reconsiderar situações. Às vezes você estava tão fixado no problema que você não estava enxergando a solução. A solução precisava de amplitude e a gente estava ali muito fechado no problema, né? Então facilita bastante quando a gente coloca o corpo em terapia também, tá?
Aí ela fala assim: abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. Não é? Você fala assim, Alexandre, mas é normal, né? Porque a pessoa inamistosa, a pessoa que não é amistosa, né? Não é amigável, né? A pessoa inamistosa, a gente tem uma tendência a se afastar, a gente tem uma tendência a se fechar, até por uma questão energética. Mas veja bem, há situações que talvez isso seja até necessário mesmo. Mas tem situações que é possível uma aproximação, né? É possível, não, vem cá, me dá um abraço, né? Desculpa aí e tal, né? Tem situações que mesmo a pessoa sendo inamistosa, você percebe que é necessário investir nela, é necessário acolhê-la, é necessário, né, perdoar, pedir perdão, se aproximar, tocá-la, né? Acredito que é mais nessas situações que a Joana está falando, né? Não são situações que demandam que a gente corre perigo, na verdade, né? Porque tem pessoas que às vezes até um perigo, né? A pessoa tão desequilibrada e tá com ódio da gente, pode até ser um perigo você querer se aproximar muito. Mas não é essa situação. Acredito que são situações assim que seja necessário. Só que a gente não consegue, por nos mantermos também numa atitude mais rígida, mais fechada também, entendeu? Então, aí é um sinal de alerta também para gente, né? Porque compreender, acolher, ajudar é característico de quem tem condição de fazer isso. Então, se nós quisermos exercitar a condição de ajudar, de compreender, de acolher, né? Então, nós precisamos exercitar a capacidade de fazer isso. Mesmo a pessoa se mostrando um tanto inamistosa, vamos dizer assim, né? Porque afinal de contas, cada um dá o que tem. Então, se a pessoa não está conseguindo conceder muito para a gente, é importante que a gente compreenda, né? E nós concedamos um pouco mais, entendeu? Então, ok? Discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. Quer dizer, a gente precisava discutir um assunto desagradável. Alexandre, mas assunto desagradável, a gente aprende que a gente não deve ficar com conversa desagradável, com problemas, né, com situações, a gente não deve ficar alimentando isso. Tá, são coisas diferentes. Nós não devemos cultivar o prazer de tratar de coisas desagradáveis o tempo todo. Isso é uma coisa, né? Nós devemos ter o discernimento, né? Nós devemos ter o discernimento de perceber quando nós estamos muito, com o hábito muito fixado de ficar falando de coisa ruim. Cultivar conversas desagradáveis, né? Quer dizer, isso é ruim, nós não devemos fazer isso. Agora, nós precisamos, vez por outra, tratarmos de alguma coisa que seja desagradável, mas que é necessário tratar, né? Você não queria, né? Você não gostaria de ter que conversar sobre determinada coisa com determinada pessoa, mas é preciso sentar, conversar, resolver, ouvir o que a pessoa tem para dizer, falar o que é preciso falar. Não tem? Então a gente tem uma certa tendência a fugir de tudo que seja negativo, ou desagradável, ou que não seja prazeroso. A gente tem uma tendência a fugir, a botar debaixo do tapete, a esconder, pôr dentro do armário, né? Há uma tendência do ser humano natural a fugir. É problema? É coisa negativa? É coisa ruim? Então, né? Eu excluo aquilo já. Não quero conversar, não quero tratar, não quero ouvir, não quero falar.
Mas também não dá para a gente fazer desse jeito. Entendeu? Lógico que prioritariamente nós devemos cultivar frases boas, positivas, uma conversação mais agradável, mais otimista, ok? Devemos ter uma visão mais para frente, né? Assim. Só que nós teremos que aprender a lidar com os significados negativos da vida também. Nós teremos que aprender a lidar, a conversar, a discernir em torno de problemas. Porque faz parte a resolução também de muita coisa, a gente ter capacidade de lidar com problemas. Entendeu? Mas lidar com bondade, lidar com, né? Com equilíbrio, com humildade, né? Nós precisamos, certo? Com empatia, né? Com delicadeza, mas precisaremos. Tem assuntos dificílimos que às vezes a gente tem que entrar, né? Não dá pra gente fugir, né, dessa situação. Os espíritos amigos até precisam que nós enfrentemos certas coisas, que nós conversemos, que as pessoas se abram em certas coisas que elas não gostariam de se abrir, mas às vezes eles precisam que a pessoa se abra para alguém, ou numa terapia, ou no centro, no atendimento fraterno, que a pessoa se abra, fale daquilo que é desagradável, mas que precisa pôr para fora, precisa dissolver aquilo que está fazendo mal, ok? Precisa traduzir em palavras aquilo, né? Senão fica o elefante no meio da sala, não é assim que fala? A gente fala, fica o elefante no meio da sala, né? Fica aquilo que todo mundo está percebendo, mas ninguém fala, e fica pesando ali no ambiente, né? Aquilo que não é falado pesa muito mais do que o que é falado, né? Aquilo que não é verbalizado, né? Entendeu? Então veja bem, lógico que daqui saem várias possibilidades, né? Desse ponto surgem várias possibilidades. Se a pessoa não aceita, se ela não entendeu o que eu falei, aí tem um monte de coisas que, né? Inclusive nós não vamos nem entrar nisso agora aqui, né? Porque isso é conversa para perder de vista, né? Vamos dizer assim. Mas aqui é uma situação assim, né? Ó, discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor, não consegue falar. Quer dizer, mais um sinal de alerta, está tendo uma dificuldade aí né, de tratar de certos assuntos, de falar. Alguma coisa está travando aí, né? Entendeu? Então é isso que ela está chamando a atenção, né? A pessoa acaba não conseguindo fazer coisas que deveriam se tornar coisas naturais para nós, né? Iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Alexandre, mas eu gosto de silêncio, eu não gosto de ficar com muito converseiro, né? Quando eu vou numa clínica, quando eu vou, o pessoal quer ficar falando muito, quer conversar muito, eu não, né? Eu gosto de ficar mais na minha. É lógico, a gente entende o jeitão de cada um, a gente entende a preferência de cada um, né? Mas a gente também tem que entender quando a gente começa a ter dificuldade para externar também simpatia, para a gente externar boa vontade, mesmo que a gente não esteja com muita vontade de conversar, mas às vezes a pessoa está tendo dificuldade de se relacionar, entendeu? Está tendo dificuldade. Por isso que ela está chamando a atenção, porque são sinais já que estão demonstrando dificuldades, né? Ou desinteresse. A pessoa se sente incapaz de conversar, às vezes inibido, com medo, fica constrangido, ou desinteressado, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa vai entrando numa indiferença também,
né? Como se vivesse dentro de uma bolha, né? Do seu universo particular e também vai perdendo o interesse de trocar com as pessoas, né? Não quer dizer que a gente tem que ser super aquelas pessoas que chegam e já conversam com todo mundo, que, né? Pessoa super carismática. Tem pessoas que são admiráveis, né? Tem uma capacidade de mobilização dos outros lá, de conversar, de daqui a pouco já tá sabendo tudo da vida de todo mundo lá, também já contou a vida dela, não sei. Cada um com o seu jeitão, né? Que jeitão de vendedor, né? Tem gente que tem esse jeitão de, né? E tudo bem, são características às vezes admiráveis, né? Não precisa ser tanto também, né? Às vezes vamos devagar, mas a gente pode também exercitar, às vezes, né? A simpatia, né? Às vezes a pessoa quer conversar, a pessoa está ali ansiosa, está preocupada, às vezes ela quer conversar com alguém, né? Então, são coisas que, né, a gente vai observando e a gente vai trabalhando em nós, né? E se a gente está percebendo que a gente está com alguma dificuldade, que está se fixando como incapacidade de interagir ou desinteresse de interagir, então nós precisamos olhar com mais carinho para isso, tá? Certo? A Graça colocou: a única hora que fico calado é na palestra espírita. Aqui vocês estão tudo tagarelando aqui, ó. Vê que eu não tô vendo? Eu tô falando aqui, vocês estão tudo tagarelando aí, ó. Vocês não param quieto aí, viu? Mas pode falar, não tem problema, que vocês estão no universo paralelo aí. Ai, ai. Mas é bom, o pessoal vai. Vocês vão interagindo aí, vão conversando e, né? O pessoal novo vai chegando e vai se sentindo aí dentro dessa fraternidade aí, dessa família. É legal isso, tá? Não é ruim, não. E eu vou vendo as conversas de vocês aí, eu vou pensando. Nem sempre eu respondo diretamente, tá, pessoal? Às vezes a gente responde e opina diretamente, né? Mas muitas vezes eu vou lendo o que vocês vão colocando, e já vou respondendo no próprio estudo, já de uma forma dinâmica, eu já vou incluindo dentro da minha fala já coisas que eu vou lendo aí que vocês vão colocando, tá? Coisas que vocês vão me lembrando e coisas que vocês vão questionando, tá? Pra gente ganhar tempo, né? Certo? Então vamos lá. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia intranquilizadora. Esse aqui não tem, acho que não deve ter ninguém aqui no grupo, não, né? Pouca gente deve estar assistindo esse material aqui que fica acordado pensando alguma coisa. Quase não tem, né? Quase não tem no planeta hoje quem fica acordado à noite pensando alguma coisa que está, né, afligindo, que está, né? Muita gente, né, pessoal? Muita gente, né? Não é à toa que Rivotril vende tanto, né? Rivotril, Alprazolam, melatonina e tantas coisas aí, né? Que ajudam a dormir, né? Relaxantes e tal, né? É porque é porque as pessoas têm tido muita dificuldade de desligar a mente, né? De desligar do dia a dia, e se ligar a algo mais positivo, a espiritualidade, acalmando, né, o sistema nervoso, se preparando, se condicionando para o sono, né? Isso tem que ser um hábito, tem que virar um condicionamento, porque senão a gente fica condicionado a acordar, a ficar acordado, ou naquele sono picado, né? Então a gente vai se condicionando a fazer isso, o sistema nervoso, o cérebro, né? Então nós precisamos condicionar, por exemplo, a leitura antes de dormir, ou um relaxamento, né? Em que nós vamos nos induzindo. A meditação ajuda bastante também para o sono, tá?
Então são condicionamentos que a gente deve usar como um remédio. Todo dia, hora certa, né? Tem que ter hora para a gente dormir. Não pode ser um dia, cada dia uma hora diferente. Eventualmente sim, mas prioritariamente ser na mesma hora, né? Ou próximo. Não precisa ser nada tão rígido, tá, pessoal? Mas ser algo, né, mais ou menos próximo, porque o organismo vai se acostumando, né? E a nosso psiquismo, né, também vai se acostumando, tá? Então, muito importante a gente se desligar dos problemas. A gente dizer para a gente mesmo: eu estou aqui para dormir. Eu não estou aqui para ficar pensando, nem para resolver nada, nem para planejar amanhã como é que vai ser. Eu devia ter feito isso até agora há pouco aí, mas agora passou. Agora eu estou aqui para dormir e eu vou na companhia do meu espírito protetor, eu vou fazer as minhas atividades noturnas, né? Fé em Deus e pé na tábua, né? E vamos dormir e vamos, né, para as atividades boas do plano superior, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos só mais um pouquinho aqui, que vai acabar essas frases aqui. Se bem que ainda tem um bom trecho aqui, né? Vamos dar uma paradinha, pessoal. É, eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Acho que dá para terminar as frases. Eu comecei um pouquinho mais tarde, né? É, tá. Continuar ansioso mesmo quando não há razão que o justifique. É lógico, quando a gente tem situações que desafiadoras, que a gente se sente inseguro, é uma coisa nova, até justifica, né? A gente fica meio ansioso, é normal até, né? Embora, se os sintomas forem muito fortes, aí vai denunciando algo que precisa ser, né, cuidado com mais carinho, né? Mas algo mais leve, algo mais administrável, é até normal, porque a nossa insegurança ela produz medo e ansiedade, né? Agora, quando não tem justificativa, a gente continua ansioso. Então, é um sinal de alerta também, requisitando em um entendimento do que está ocorrendo, o que pode estar ocorrendo, que exercícios eu posso fazer para diminuir. A gente até já citou alguns aqui, né? Que possam ajudar a diminuir essa ansiedade, né? O que está me intranquilizando? E que muitas vezes não está nem consciente, tá? Subconscientemente. Eu preciso, né, me autoconectar para perceber, né? Para vasculhar da minha mente o que pode estar me inquietando, né? Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Aqui não é uma pessoa inamistosa, aqui é uma pessoa querida, né? Uma pessoa do teu dia a dia, uma pessoa da sua convivência e que também você não consegue falar palavras gentis. Sente dificuldade de falar eu te amo, né? Para pessoa certa, né? Não é sair falando eu te amo para todo mundo, não vai dar certo isso, né? Mas ter um comportamento gentil, né? Conseguir. Ai, Alexandre, mas quando eu vou falar alguma coisa gentil, eu me sinto envergonhado, eu me sinto ridículo, eu me sinto, né? Eu me sinto ridículo, eu me sinto uma pessoa fraca, uma pessoa, né? As pessoas sentem às vezes várias coisas, né? Vocês entendem? Então, aí cada um tem que tentar entender o que sente quando não consegue falar palavras gentis para pessoas da sua relação, pessoas que você gosta, pessoas queridas, né? Tá? O que a gente sente? Se a gente sente, o que vem nessa hora que eu não consegui falar? Medo do que a pessoa vai pensar de mim, medo, né? Tem gente que você vai falar uma coisa gentil, a pessoa vai assim, ah, mas você nunca falou isso, aí por que você está falando, né? Aí você leva uma bronca porque foi falar palavras gentis, né? Então tem isso também, né?
Então isso vai marcando também. Sabe que eu não fui ficando assim às vezes, né? Eu não fui me encolhendo às vezes porque alguma pessoa, né? Deu um retorno ruim, né? Então, mas é importante a gente trabalhar isso, é importante a gente entender ocorrências, né? Que a gente tem guardadas aí dentro de nós, pai, mãe, irmãos. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior, né? É quando a gente está com problema com pessoas de autoridade, com figuras de autoridade. A gente se sente rebaixado, a gente se sente tímido, a gente se sente inseguro, começa a tremer, gagueja, não consegue falar direito, né? Então é um sinal também de dificuldade que precisa ser trabalhado, né? Quando isso aparece dessa forma que chama mais atenção. Todos nós, de certo modo, nos sentimos um pouco mais, né? Um pouco menos à vontade com pessoas que tenham mais poder, com pessoas que tenham mais influência, pessoas que tenham um status diferente. É normal que a gente se sinta meio intimidado, né? Se sinta um pouco menor que a pessoa, né? É de certo modo normal isso, né? Mas dentro de limites, né? Então a gente tem que ter condição de interagir, de conversar, né? Então, vergonha, né, Graça? Certo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, só mais esse aqui, ó. Aí já acaba essas frases aqui. Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Assim como o anterior, complexo de inferioridade, sentimento persecutório. Eu sempre acho que eu estou sendo perseguido pelas pessoas, dentro da família, ou no trabalho, ou na casa espírita, ou na sociedade, no clube, em qualquer lugar. Quando eu tenho duas pessoas conversando, eu sempre acho que estão conversando sobre mim. Se elas estão dando risada, então, estão dando risada de mim. Alguma coisa estão tirando sarro de mim, né? Então a pessoa se sente diminuída no meio social no qual se movimenta. Tá? Então é um sinal também de alerta aí, requisitando cuidados, tá? Certo, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui. Esse capítulo ele continua, né? Só que aí a gente continua, tem mais um outro tanto aí. Nós estamos na metade praticamente dele. E aí a gente na semana que vem a gente continua, tá bom? Aí a gente vai devagarzinho, né? A gente vai continuando aí o bate-papo. Certo? Ok? Então vamos lá, né? Vamos fazer a prece, agradecendo novamente, como sempre fazemos, por toda a ajuda recebida, pelas intuições que nos foram dadas, por acréscimo de auxílio, de misericórdia do alto, sabendo das nossas dificuldades, dos nossos problemas, mas nos ajudam para que sintamos esse amparo e nos sintamos mais seguros e possamos conversar sobre todos esses temas num clima de camaradagem, num clima de alegria, num clima de paz, num clima de fraternidade e possamos devagarinho superarmos esses impedimentos, esses bloqueios, essas inibições que trazemos de um passado remoto e que ainda se expressam dentro de nós e na nossa convivência. Obrigado, Senhor, pela tua ajuda, obrigado a Joana de Ângeles por este material, obrigado ao Divaldo pela sua mediunidade e obrigado a ti, Senhor Jesus, pelas bênçãos que tu nos dispensas todos os dias. Que a tua paz nos envolva, nos proteja e abençoe. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, fiquem com Deus. Bom descanso, tá? Amanhã a gente está junto aqui nos Missionários da Luz para mais um estudo, tá? Um abração. Até mais.